Oi pessoal, o meu nome é Henrique Lima, sou o diretor da Priplos e algumas pessoas têm me pedido que eu fizesse um pronunciamento, que eu pudesse explicar como é que anda o processo da nossa empresa, que falasse da ideia, e eu decidi neste momento fazer esse vídeo e vamos expor para vocês como é que anda o processo. Eu queria falar um pouco sobre a nossa ideia e queria me justificar no motivo de nunca ter feito um vídeo, porque a minha ideia sempre foi de promover a nossa marca, a ideia sempre foi de promover a Priplos. Eu, assim como eu acredito que a maioria das pessoas, não tem nenhum tipo de intimidade em estar fazendo filmagens ou algo desse tipo. A minha ideia era promover a marca. E como eu não queria me promover, eu sempre evitei ao máximo expor a minha imagem, sempre evitei ao máximo ter que fazer um vídeo. Mas já que, infelizmente, a minha imagem foi veiculada da pior maneira, eu quero aproveitar o mesmo meio de comunicação para poder dar alguns esclarecimentos para os nossos usuários e para as pessoas que vêm acompanhando a história da Priplos. Num primeiro momento, eu queria poder esclarecer para alguns usuários que têm feito comentários comunicando que gostariam de procurar justiça, pois estão se sentindo lesadas, ou querem procurar a justiça porque nós tivemos nossos bens bloqueados e não receberam pagamento. E eu queria dizer para essas pessoas que se sintam de verdade, totalmente à vontade para procurar os seus direitos. Mas só queria deixar um conselho com relação ao seguinte: existe um processo principal da Priplos. Se as pessoas abrem novos processos, a gente vai ter vários processos a ter que responder. Qual é a consequência disso? Se a justiça decidir que nós devemos reembolsar os nossos usuários, a empresa vai fazer de acordo com o que a justiça determinar. Mas, quando a empresa voltar ao seu funcionamento, se você tiver aberto um processo individual contra a empresa, a gente vai ter um grande problema para você e para a nossa empresa e para os outros usuários. Pois, além de responder ao processo principal, nós teremos que esperar a conclusão dos outros processos secundários, pelo menos para poder saber se a gente vai poder emitir um pagamento para você ou não. E mesmo que você decida a si mesmo abrir um processo contra a empresa, apenas aconselho você procurar um advogado que seja de sua confiança, pois eu tenho visto alguns casos de advogados que estão se aproveitando da situação para poder ganhar um pouco mais de dinheiro e muitas vezes deixar um prejuízo ainda maior para os usuários. Eu também queria fazer um pedido para os nossos usuários. Eu queria pedir para que os usuários da Priplos, aquelas pessoas que realmente estão junto conosco, as pessoas que respeitam a nossa empresa, eu queria fazer um pedido para que não criticassem a autoridade policial, que não criticassem a justiça brasileira e que não criticassem a mídia. De repente você me pergunta: Henrique, por que você está dizendo isso? Se você teve a empresa bloqueada, você foi preso, sua esposa, que ela faz até pós-graduação num curso de saúde, mas porque era sócia da empresa foi presa, por que você está pedindo pela polícia, você está pedindo pela justiça, está pedindo pela mídia? Muitas pessoas questionaram: Henrique, com relação à prisão, por que isso aconteceu? E eu tenho a minha justificativa, que eu acredito, que eu sei o motivo. Como a nossa empresa estava sendo investigada, nós fizemos uma movimentação bancária muito alta. Então, essa movimentação bancária, no dia anterior à minha prisão, pode ter gerado uma grande suspeita de que eu iria fugir do país ou algo do tipo. Também queria adiantar que eu não tenho sequer passaporte. Até gostaria de viajar, mas não vou fazer isso nem tão cedo, justamente para não dar cabimento aos pensamentos ruins. E eu queria apresentar para vocês aqui qual foi o motivo desta alta movimentação bancária. E foi um pagamento dos nossos impostos no dia anterior à minha prisão. Eu estou pedindo isso, pessoal, porque a polícia ela estava no lugar dela, prestando o serviço dela, e foram dois usuários, que na verdade não eram usuários da nossa empresa, procuraram a polícia, pediram para que fosse investigada. Outros usuários que informaram dados bancários errados procuraram a polícia e a polícia simplesmente fez o trabalho dela de investigar e colocar a nível da juíza aquilo que eles tinham como verdade diante dos denunciantes. Também queria dizer para vocês que a justiça fez o trabalho dela de nos punir diante da verdade que ela estava encontrando. Queria dizer para vocês também que a mídia estava veiculando o que para eles era verdade. A partir deste momento é que nós poderemos mostrar qual é a verdade, nós poderemos nos defender, poderemos mostrar e provar a regularidade da nossa empresa
e a partir daí construirmos um novo futuro. Se nós ficarmos simplesmente falando mal, questionando coisas negativas, ficar falando mal da polícia ou da justiça ou da mídia, isso não vai contribuir em nada. Vamos simplesmente mostrar para todos como é que funciona a empresa. Nesse momento, eu queria falar para vocês com relação à ideia. Como é que tudo começou? Assim como a maioria das pessoas, eu acredito que cada um tem um sonho. Eu acredito que a maioria das pessoas tem o seu ídolo. Eu tinha o meu sonho, eu tinha os meus ídolos. Eu sempre admirei muito o criador do Google, do Yahoo e do Facebook. Eu vi que eles foram pessoas que puderam enxergar um pouco além e que conseguiram alcançar um nível de reconhecimento mundial. E foi em busca desse nível de reconhecimento mundial que eu comecei a pensar na Priplos. Eu sempre quis poder dizer, eu sou o CEO de uma empresa conhecida a nível mundial. E para poder alcançar esse posto, eu sabia que tinha um trabalho muito grande pela frente. Imaginem se enquanto pretensão, você pensar em dizer, não, eu vou lançar uma empresa para concorrer com o Facebook, para concorrer com o Google ou para poder concorrer com o Yahoo. E nós podemos fazer isso. É isso que eu vou mostrar para vocês no decorrer desse vídeo. Uma outra coisa que fez parte do meu objetivo é que eu fiz uma pequena observação. Eu percebi que as grandes empresas, elas estavam fora do Brasil. Eu percebi que o Facebook ele tem levado milhões para fora do Brasil. Eu percebi que empresas brasileiras estão mandando dinheiro para o exterior para poder veicular sua publicação de empresas que funcionam aqui no Brasil. Então, eu não sei se de repente você, telespectador, você teve a oportunidade de ver o vídeo da palestra que eu fiz em São Lourenço da Mata, no cinema, e eu falei, como mostra aqui nessa imagem que está sendo exibida para vocês agora, que eu tinha a pretensão de ter um sistema reconhecido a nível mundial e que, ao invés de a gente estar mandando dinheiro para fora do Brasil, a gente pudesse estar fazendo com que empresas brasileiras e empresas internacionais pudessem fazer sua publicidade digital pagando para uma empresa brasileira. Também eu queria fazer um pequeno comentário com relação a esse meu pensamento. Eu lá atrás, eu já tinha uma preocupação de que empresas norte-americanas e de outras partes do mundo estavam captando recursos do Brasil. Pessoas que não fazem parte, empresas que não fazem parte do Brasil estavam tomando conta da nossa publicidade nacional. Inclusive, se vocês procurarem dar uma olhada no Correio do Brasil, eu estou colocando o link aqui para vocês, vocês vão ver lá que a Rede Globo, o vice-presidente Roberto Marinho, ele procurou o ex-presidente Lula, pedindo que fosse ajudado, pedindo uma intervenção contra a Google, porque a Globo, que é uma empresa nacional, ela está tendo uma queda no seu faturamento com relação à publicidade, porque as empresas estão anunciando no Google, então isso está tendo um reflexo muito negativo para a Globo, que é nacional. Então, eu penso, imagina se a Google fosse brasileira, então isso seria uma coisa muito boa para a gente, mas não é. Então, eu sempre fui eu sou muito patriota, então eu queria que isso estivesse acontecendo no Brasil. Então, já que o Roberto Marinho está pedindo, já que a Rede Globo, que é a maior emissora de TV aberta do Brasil, ela está sentindo esse reflexo, por que nós não vamos abrir os olhos para esse tipo de negócio? Na sequência, eu sabia onde eu queria chegar, eu conheci um problema que a gente está tendo em relação à publicidade digital, a gente está tendo um problema de empresas fora do Brasil, afetando a nossa economia, e eu precisava concorrer com o Google, Facebook e Yahoo. De repente é uma ideia muito pretensiosa, é algo muito complexo, mas eu acho que consegui encontrar o caminho. A gente começou a executar e por enquanto estamos paralisados. Primeiro, antes de concorrer com o Google, Yahoo e Facebook, eu queria também ressaltar com relação ao nosso produto. Eu tenho visto que a mídia e algumas pessoas que torcem contra a nossa empresa dizem que nós não temos produtos. Inclusive, eu também assisti à audiência pública que houve em Brasília. Eu queria também explicar para todos que eu não pude ir porque, por determinação da Justiça, eu não posso sair do Recife, a não ser que eu comunique previamente, a gente não tinha tempo hábil para isso. E eu fiquei muito triste em perceber que o nosso Congresso não está nem um pouco preparado para poder regulamentar esse negócio no Brasil. Como é que a gente vai fazer uma regulamentação em cima de coisas que os nossos representantes não conhecem? Então, eu queria apenas ressaltar a minha preocupação com essa regulamentação. Mas também queria dizer que a Priplos ela está preparada para qualquer tipo de regulamentação. Antes de fazer a Priplos, eu fiz alguns estudos, inclusive eu vi a regulamentação do marketing multinível fora do Brasil. E se a gente usar a metodologia que se usa nos Estados Unidos, nós não somos pirâmide, nós não somos esquema Ponzi. Nós trabalhamos no marketing multinível e vamos poder provar, independentemente dessa regulamentação que venha por aí. Mas,
como eu falei, só queria citar que eu estou um pouco preocupado com os nossos representantes com relação a esse assunto. Também queria deixar a opinião de que fosse chamada pessoas que entendam do assunto para que a gente possa poder fazer essa questão da regulamentação. Eu quero falar do nosso produto. Eu tenho visto que em algumas publicações, eu tenho visto que a mídia tem dito que nós não temos produto. Pessoal, o nosso produto é a publicidade digital. Para algumas pessoas, ou até mesmo representantes da justiça, ou pessoas que eu fico pensando muito na hora de falar, porque qualquer coisa que eu fale de forma maldita pode ser usado contra mim. Então, falando do nosso produto, pessoal, enquanto algumas pessoas e a mídia diz que nós não temos produtos, nós temos a publicidade digital, e que eu peguei uma nota aqui bem interessante. Se vocês derem uma procurada hoje na Google, porque a Apricus está fora do ar, se vocês derem uma procurada, vocês vão ver que o governo federal gastou em 2012 95 milhões de reais apenas com a publicidade digital, anunciando em sites no Brasil. E também eu fico muito triste em saber que boa parte desse dinheiro saiu do Brasil, porque foi anunciado na Google, e a Google levou esse capital para fora do Brasil. E também para a mídia que diz que nós não temos produtos, assim como eu também tive a oportunidade de assistir uma piada que nós vendemos pacotes de publicidade, e também queria perguntar para a própria mídia que falou mal da gente, o que é que paga o salário deles? É o mesmo pacote que nós vendemos, é a publicidade. Falando ainda da ideia, falando da competição, falando do nosso sistema, eu para concorrer com a Google, com o Yahoo, com o Facebook, eu precisava ter um website bacana, eu precisava ter tráfego, eu precisava ter um preço competitivo e eu precisava passar por cima do maior problema que o Facebook encontrou no começo. Eu precisava de empresas e de pessoas para anunciar no nosso portal. Então, diante de todas as dificuldades que eu tinha, eu comecei a enxergar as possibilidades. O primeiro desafio, que era o nosso website, eu sinceramente achei a parte mais simples. Porque eu sou desenvolvedor, mas não tão bom. Pude desenvolver a versão inicial e quando a empresa começou a tomar proporções maiores, nós podemos contratar uma empresa muito boa e começamos a crescer. O nosso sistema está em crescimento. E muito em breve, nós teremos dentro de vários produtos, nós teremos a nossa rede social totalmente brasileira, pelo qual eu ainda vou ter o orgulho de poder expor isso a nível mundial. E poder estar lá embaixo os créditos de que a nossa empresa é 100% brasileira e que o lucro vem para o Brasil e é partilhado entre pessoas no Brasil. Um segundo desafio era a questão da vender publicidade. Como vender publicidade? Se vocês verem lá no filme A Rede Social do Mark Zuckerberg, um brasileiro que tinha feito uma sociedade com ele pegou o metrô, saiu de porta em porta para poder vender a publicidade no site do Facebook. E eu fiz, caramba, eu posso fazer isso de forma bem mais simples. Basta eu dividir a maior parte dos meus ganhos com os usuários e fazer com que eles mesmos vão em busca dos nossos anunciantes, sejam empresas, sejam pessoas físicas que têm o seu próprio negócio. Então, através do marketing multinível, eu fui capaz de ter um site com muito tráfego. Através do marketing multinível, eu fui capaz de conseguir o maior número de anunciantes. Para vocês terem ideia em relação a tráfego, no filme A Rede Social, falam de um pico que Mark Zuckerberg conseguiu fazer com a rede social de 22 mil pessoas conectadas simultaneamente na madrugada. Através do marketing multinível, no primeiro mês, eu pude fazer esse pico na madrugada ser de mais de 100 mil. As pessoas de repente não têm ideia. Eu vi alguns comentários no Facebook dizendo: quem Henrique pensa que é? Ele está pensando que é o Microsoft da vida? Não, não sou. Mas se eu continuar com os nossos usuários da mesma maneira em que nós estávamos, a gente ia passar por cima deles muito rápido. E eu tenho alguns dados mais à frente que vocês vão conseguir entender melhor. Então, utilizando o marketing multinível, eu consegui vender publicidade numa velocidade muito grande e eu consegui ter tráfego no site. Também eu queria citar que, segundo a FTC, que é a composição PROCON que existe nos Estados Unidos, eles dizem que para uma empresa não ser uma pirâmide financeira, é necessário que a maior parte dos consumidores não estejam envolvidos nos ganhos do projeto. Eu queria dizer para vocês que as pessoas que consomem o nosso produto é algo em torno de 4 milhões de pessoas, isso no terceiro mês. E que as pessoas que partilham dos nossos lucros é de menos de 200 mil pessoas.
Isso quer dizer que as pessoas que participam do nosso sistema de ganho é 20 vezes menores que as pessoas que consomem a nossa publicidade. E também a questão do preço competitivo. Faz parte do negócio não ser pirâmide financeira quando você tem um produto que vende com preço competitivo. Você não pode pegar um produto que custa R$3 e vender por 50. A nossa publicidade era vendida por 7 vezes mais barata do que algumas empresas como a IG. Também eu queria, assim, para a gente poder poder entender qual que fazia parte da nossa ideia, dos nossos objetivos, eu precisava ter um site com tráfego, eu precisava vender publicidade e tudo isso eu conseguia através do marketing multinível, dividindo os lucros com os nossos usuários. A nossa empresa, em nenhum momento, eu não digo hoje, após o bloqueio, eu não digo hoje porque nós estamos numa condição diferenciada. Desde o primeiro dia de empresa, quando o único cadastrado na empresa era eu sempre disse para todos os usuários que eu sempre honraria com o meu compromisso de trabalhar de forma séria e idônea. Eu nunca prometi ganhos de 60% ao mês em dinheiro. Todos os usuários que tiveram a oportunidade de falar comigo ou que tiveram a oportunidade de assistir qualquer vídeo, alguns deles até me perguntaram: Henrique, qual a garantia que eu tenho que eu vou receber 60% ao mês em dinheiro? Eu sempre fui bem taxativo quando disse: nenhuma. Eu garanto que o produto que você vai me comprar vai ser entregue. E o crédito de publicidade de 2% ao mês também será entregue, porque a nossa estratégia de negócio está dando certo e nós teremos visibilidade em nosso portal por toda a vida. Eu também queria falar para vocês que em apenas 3 meses nós conseguimos algo que, se eu fosse expor o projeto aqui, vocês chamariam de impossível. Nós conseguimos ter faturamento milionário, nós conseguimos partilhar da maior parte dos nossos lucros com nossos usuários. Nós sempre trabalhamos de forma séria, inclusive eu também queria até citar aqui algumas pessoas que hoje falam mal da empresa, eu quero que tomem como ponto de referência enquanto a empresa estava funcionando. Hoje ela está sob o poder da justiça, ela está bloqueada. Então hoje não me condenem por isso. Eu quero ser avaliado pelo período que a empresa estava em funcionamento, porque eu sempre mostrei a seriedade em que nós trabalhávamos. Nós conseguimos, dentre várias as façanhas, nós começamos a crescer mais rápido que o Facebook. Vocês podem dar uma olhada no filme e ver alguns dados. Nós começamos com o número de cadastros mais veloz que o Facebook. Também eu queria trazer uma outra informação bem importante. Eu tive que ouvir algumas pessoas dizendo que perguntas e respostas eram uma idiotice. Bem, para as pessoas que disseram isso, as perguntas e respostas são a principal fonte de captação de page views para o Yahoo. O Yahoo, durante um trabalho de 13 anos, teve aproximadamente 300 milhões de perguntas e respostas. Bem, pessoal, a Yahoo, com 13 anos, tem um banco de dados que hoje faz com que eles faturem 17 bilhões de dólares por ano. Mas sabe o que a Priplus fez? Em apenas 3 meses, nós tínhamos um banco de dados de mais de 40 milhões de perguntas e respostas. Isso quer dizer, pessoal, que em cima do trabalho que estávamos fazendo, o que o Yahoo fez em 13 anos, nós iríamos fazer em 8 meses. Ninguém é obrigado a acreditar, mas uma pessoa que entenda de marketing digital, essa pessoa pode me analisar e vai saber exatamente do que eu estou falando. Eu estou falando de bater de frente com uma empresa que fez algo em 13 anos e conseguir em 8 meses. E eu acredito e estava mostrando que era possível. Também, uma outra façanha, isso de frente com o Google. Pessoal, não estou dizendo que nós somos maiores, estou dizendo que eu acredito que nós seríamos maiores. A Google tem um grande objetivo, que é a questão do captar anunciantes. Todas as empresas precisam de anunciantes para faturar. Utilizando o marketing multinível, eu fui capaz de conseguir anunciantes mais rápido do que qualquer outra empresa. Então, através do marketing multinível, eu consegui visibilidade, eu consegui vender publicidade, eu consegui entregar publicidade. Agora eu vou falar um pouco também com relação ao nosso processo. Pessoal, Henrique, não serei aquela pessoa que vai chegar aqui para vocês e vai ficar vendendo ilusão, que vai estar dizendo que a nossa empresa vai ser desbloqueada amanhã e tal, até porque isso não cabe a mim. Todo mundo sabe, mas algumas pessoas fazem questão de fingir que não sabem que a nossa empresa está paralisada por decisão judicial.
nós não temos nenhum poder sobre o prazo para o desbloqueio da empresa. Eu queria também citar um exemplo. Há pouco tempo eu prestei de advogado. Os nossos advogados, ele em nenhum momento fez: Henrique, eu resolvo o problema em 2 dias. Eles me garantiram trabalho. E eles trabalharam e eu fiquei satisfeito. Existiram alguns advogados que me procuraram dizendo que resolvi meu problema em 24 horas. Eu não acredito nesse tipo de pronunciamento. Então, eu estou dizendo aqui para todos os nossos usuários que eu não estou aqui para garantir que a nossa empresa voltará a funcionar em 24, 72 ou um mês. Eu estou aqui para garantir que eu continuarei trabalhando pela nossa empresa. Eu estou aqui para garantir que nós estamos fazendo de tudo para que isso ocorra da forma mais rápida possível. Também estou aqui para pedir que vocês entendam que nós não podemos partilhar de detalhes de defesa. Se eu disser aqui para vocês todos os detalhes que eu tenho para provar que a nossa empresa é legal, se eu usar aqui todos os detalhes que eu irei pronunciar diante da justiça, isso será usado contra a gente. As pessoas que não querem o nosso bem irá na justiça, irá dar um jeito de nos atrapalhar. Então, por estratégia de defesa, eu não vou poder citar muitos dos detalhes que com certeza irão mostrar a idoneidade da nossa empresa. Falando aqui sobre o nosso processo, o Ministério Público, ele fala que a nossa empresa não tem registro na Comissão de Valores Mobiliários. É verdade. Nós não temos, nem nunca teremos, nenhum registro na Comissão de Valores Mobiliários, porque nós não somos nenhuma empresa de investimento. Em nosso contrato, em nossa página de cadastro, em nosso vídeo de pré-cadastro, em nenhum momento nós utilizamos o termo investimento. Nós vendemos o nosso produto. E se você indicar um novo consumidor, você partilha dos lucros que está proporcionando a nossa empresa. Também falam de milhares de investidores lesados. Eu não encontrei esses milhares de consumidores lesados. Hoje nós temos milhares de consumidores que estão impedidos de receber o produto contratado por decisão judicial. Hoje nós temos milhares de usuários que não receberam a comissão por decisão judicial. A nossa empresa não enganou ninguém. Não existem usuários lesados, muito menos investidores, porque a nossa empresa não é uma empresa de investimento. Também queria dizer para os nossos usuários que quando eu decidi utilizar o marketing multinível como um mecanismo para colocar a nossa empresa dentre as mais competitivas no mundo, eu estudei muito sobre o marketing multinível. Eu estudei sobre venda direta, eu estudei sobre pirâmide financeira, eu estudei sobre esquema Ponzi. Por que eu fiz isso? Porque eu não sou criminoso, porque eu jamais queria iniciar uma atividade ilícita, muito menos envolver milhares de pessoas em uma atividade ilícita. Então eu posso provar a legalidade da nossa empresa. O que está havendo hoje é uma falta de entendimento sobre o negócio que está nos prejudicando. Mas a nossa empresa não pratica nenhum tipo de atividade ilícita. E eu estudei o suficiente para poder provar que a nossa empresa é lícita, antes de sua fundação. Também a mídia questionou com relação à nossa empresa ter iniciado com capital inicial de R$30 mil. Isso é verdade. Quando você começa uma empresa, você não sabe o quanto ela vai faturar. Eu poderia ter começado a empresa com capital inicial de R$1. Apenas no primeiro ano, quando a nossa empresa passasse a ter um faturamento superior, eu teria dados para poder adaptar o nosso contrato social. Então, eu quero dizer para os usuários que sim, a nossa empresa começou com um contrato social de R$30 mil. Tenho o maior orgulho de poder dizer isso. E depois nós adaptamos para a nossa realidade financeira. Também queria dizer para os nossos usuários que nós estamos fazendo um trabalho para a vida toda. Não é um negócio que vai acabar daqui a um mês. Então, nós não sabemos exatamente quanto tempo levará para a nossa empresa voltar a funcionar. Mas, como eu falei anteriormente, eu não estou aqui para vender ilusões nem para enganar ninguém. A nossa empresa foi obrigada a ser bloqueada. Nós fomos obrigados a demitir os nossos funcionários. A empresa teve todas as suas atividades paralisadas
meus bens bloqueados, contas bancárias e assim sucessivamente. Então, o que é que acontece nesse momento? A nossa empresa parou no dia em que foi bloqueada. Quando a nossa empresa for desbloqueada, nós precisaremos readmitir funcionários, nós precisaremos abrir conta em banco, nós precisaremos reestruturar o sistema, precisaremos rehospedar o site. Então, mesmo quando a empresa for desbloqueada, eu pressuponho que a nossa empresa voltará a funcionar entre 20 e 30 dias. Esse é o prazo que eu posso estimar, porque a nossa empresa não pode estar em funcionamento hoje. E espero que todos possam entender isso. Eu também queria falar para todos os nossos usuários que eu não sei exatamente onde a nossa empresa vai chegar. Eu posso estimar. Mas o que eu queria dizer para todo mundo é que onde quer que a nossa empresa chegue, eu vou levar as pessoas que acreditaram na nossa empresa junto comigo. E eu tenho feito isso todo sempre. E eu tenho muitos depoimentos de pessoas que realmente podem provar para os demais o que nós temos feito. A seriedade em que nós temos conduzido o nosso negócio. Também queria mostrar para vocês, pessoal, mais uma vez nesse desenho, que desde o início do nosso projeto, vocês vão encontrar esse trabalho, essa mesma imagem em outros momentos. Que a minha vontade em fazer com que o nosso site tenha uma visibilidade a nível mundial e que a gente faça com que empresas enviem recursos para os nossos brasileiros. Bem, pessoal, finalizando essa nossa conversa, eu queria explicar para vocês um pouco sobre o que a nossa empresa realmente promete, o que é pirâmide, o que é esquema Ponzi. E queria deixar bem claro que a nossa empresa não garante um rendimento de 2% ao dia em dinheiro. A nossa empresa garante isso em crédito e publicidade. E havendo lucro, eu garanto esse pagamento em dinheiro. Todos sabem que se você comprou um produto, você está interessado no produto. E a gente está compartilhando com vocês uma possibilidade de ganhar dinheiro. Mas os riscos, eles são claros em todos os momentos. Tanto é que eu nunca utilizei a palavra investimento. Nós vendemos o produto e nós te entregamos a participação dos lucros em formato de produto. Talvez, se a nossa empresa lucrar, em dinheiro. Também queria dizer que eu entendo a preocupação do Ministério Público com a população. Mas eu queria mostrar que a Priplos não é uma pirâmide financeira. E utilizando documentos do CA e utilizando todo tipo de material encontrado na internet, utilizando o estatuto em outros países, a pirâmide financeira ela é muito fácil de ser identificada. Basta você simular um colapso. O Ministério Público, quando ele propõe que a empresa seja interrompida, é que ele tem medo que a gente alcance um colapso e que gere um prejuízo enorme a grande parte da população. Só que eu queria dizer para o Ministério Público e para os nossos usuários que a Priplos é impossível passar por um colapso. Por quê, Henrique? Existe uma coisa que eu coloquei desde o início do sistema que as pessoas, algumas me perguntaram e entenderam por quê. Na nossa empresa, só podem participar do nosso sistema de ganho pessoas que têm CPF e que são brasileiras. Logo, é impossível acontecer um colapso a nível mundial. A gente poderia ter um colapso no Brasil e este colapso era a nossa meta. A gente queria que todos os brasileiros estivessem no nosso sistema, para a partir daí a gente poder abrir as portas para que as pessoas de outros países pudessem se cadastrar e gerar lucro para o Brasil. Esta sempre foi minha intenção e isto já foi esclarecido e já foi mostrado em outros momentos. Logo, é impossível haver um colapso na Priplos. Só podem se cadastrar usuários brasileiros. Então a gente tem 200 milhões de brasileiros para lucrar de 7 bilhões de pessoas no planeta. Então a gente é totalmente desproporcional o número de pessoas que poderiam estar envolvidas no sistema versus as pessoas que poderiam gerar lucro para a nossa empresa. Também queria, segundo utilizando termos da FTC, que é como se fosse o PROCON nos Estados Unidos, eles entendem que uma pirâmide financeira é quando a maior
o maior consumidor dos produtos estão envolvidos com o sistema. Eles entendem que uma pirâmide financeira é quando todo o produto é consumido por pessoas que estejam envolvidas no sistema. Eu queria dizer para vocês que no terceiro mês nós temos menos de 200 mil pessoas partilhando dos lucros da empresa e mais de 4 milhões de pessoas consumindo o nosso produto e a nossa publicidade. Então, nesse primeiro item aí, que é o principal para poder você saber se uma empresa é pirâmide financeira, nós passamos com folga sobre isso. Também, para vocês simularem uma pirâmide financeira, vocês têm que imaginar o colapso. Um colapso, pessoal, é aquela última camada lá da pirâmide. Você tem que parar para analisar o que é que acontece com as pessoas que estão na última camada. E imaginar, pronto, não existe mais ninguém para entrar na empresa. O que é que acontece? Numa pirâmide financeira, geralmente você vai ter um estoque de outros produtos para poder revender para outra empresa, para outras pessoas. Se tu estás na última camada e tem um estoque para poder revender para outras pessoas, provavelmente você está diante de uma pirâmide financeira. Porque diante de um colapso você não tem mais para quem vender o produto. Na nossa empresa você não tem estoque de nada. Você comprou o seu produto, quem vai usar o seu produto é você. Então você não tem a obrigação de vender para ninguém. E mesmo assim, recebendo o teu produto, tudo o que for produzido em toda a empresa será partilhado entre as empresas que estiverem dentro do contrato vigente. Então, se vocês pararem para analisar a nossa empresa e algumas empresas de marketing multinível, sempre existe um estoque de produto. É onde está o perigo do negócio. Se tu tem um estoque e está diante de um colapso, tu vai ter um estoque e não vai ter para quem vender. Então, aí vai estar um grande problema para você. Também, uma coisa que faz parte da Priplis é a transparência com que ela vende o negócio. Quando eu comecei a Priplis, algumas pessoas diziam: poxa, Henrique, você não pode estar dizendo que a pessoa vai ganhar em crédito e publicidade. Tem que dizer que é dinheiro, senão ninguém vai querer entrar na minha rede. Eu sempre disse, eu prefiro que entre menos pessoas para divulgar o nosso produto do que entre todo o Brasil enganado. Então sempre fui muito transparente na maneira em que conduzi o negócio. Sempre fui muito claro com relação aos nossos ganhos. Então, a partir do momento que a gente é claro, o crime que estão acusando a gente contra a relação de consumo, eu vejo a gente muito distante deles. Inclusive, até queria deixar um exemplo com relação ao crime de consumo. Eu fui para Salvador para uma reunião lá e eu perdi o voo de ida. Tive que contratar uma outra maneira para ir e fui. Como eu não tinha ido no voo de ida, automaticamente o meu voo de volta foi cancelado. Eu fiquei no aeroporto de Salvador na madrugada, sem o voo de volta, mas como dizia nas letras pequenas do contrato da empresa aérea, que se eu perdesse o voo de ida, o meu de volta era automaticamente cancelado, eu não podia reclamar. E na Priplis, diz no contrato de forma bem clara que a empresa não garante retorno financeiro, diz na página de cadastro que a empresa não garante e também diz no vídeo pré-cadastro. Então a gente expõe da forma mais clara possível, de maneiras que empresas não praticam e mesmo assim não são acusadas. Só que pelo nosso sucesso ter sido muito rápido e precisava ser rápido para poder combater grandes empresas no mundo, gerou todo esse transtorno. Também um outro tópico, a Priplis não tem taxa de adesão. A gente não cobra nenhum centavo de adesão. Inclusive, desde o início do nosso sistema, não é algo novo, desde o início do nosso sistema, os usuários sempre puderam se cadastrar gratuitamente, sempre puderam participar das nossas atividades e, inclusive, eu tenho centenas de pagamentos que eu emiti para usuários que nunca fizeram nenhum pagamento à nossa empresa e que, mesmo assim, partilharam dos lucros da nossa empresa. E também eu vou poder provar na justiça que hoje a Priplis ela recebe dinheiro do exterior. Então, o nosso projetinho, o nosso projeto, que era muito grandioso, ele começou a realmente acontecer. Eu vou poder provar para a justiça e para os nossos usuários que toda essa ideia, que era muito louca, faz sentido, que estava funcionando, que a gente tem como provar. Também queria falar que a nossa empresa não vende produtos com valores acima do mercado. Em outras empresas até acontecem situações em que o produto custa R$5, por exemplo, e se vende por 50.
neste momento aí fica caracterizado como pirâmide, porque eles precisam ter uma margem de lucro muito alta. A nossa exibição em nossa página era apenas 1 centavo, contra empresas que cobram em torno de 8. Então, mesmo vendendo um produto tão barato, a gente divide os nossos lucros com os nossos usuários. E também, eu queria fazer um esclarecimento com relação ao nosso plano B. Eu queria dizer a todos os nossos usuários que eu falei na nossa palestra no FPE com relação ao plano B. Eu tenho um plano montado, eu tenho um sistema todo pronto, mas por conta das especulações que até a mídia tem feito, se eu lanço esse sistema sem uma prévia autorização da Justiça, isso vai ser visto como desacato, como se eu quisesse afrontar. Em nenhum momento eu quero desrespeitar ou afrontar a Justiça. Nós estamos, após a decisão da Priplos, se ela não voltar a funcionar nos próximos dias, vamos pedir uma liminar na Justiça para que a Justiça analise o nosso negócio e nos autorize a funcionar. Este negócio está pronto, também é um negócio extremamente lícito e uma ideia maravilhosa. E este plano B é um plano tão maravilhoso que mesmo quando a Priplos voltar, ele também entrará em ação. Eu queria agradecer a todas as pessoas que estão juntos com a nossa empresa. Eu queria dizer para todo mundo que eu sempre trabalhei de uma maneira extremamente séria, continuarei trabalhando e a questão do nosso futuro está na mão dos próprios usuários. Se você abandonar a empresa vai ficar enfraquecida. Isso eu falei antes até de que a nossa empresa passasse por essas dificuldades. Se você abandonar a nossa empresa, nós ficaremos fragilizados. E nós fracos, é ruim para todo mundo. Agora, se você ficar junto conosco, nós seremos fortes. E se a empresa for forte, o que eu garanto a vocês é continuar trabalhando de forma séria. E o meu muito obrigado e um abraço a todos os nossos usuários, amigos e parentes. Fiquem com Deus.